Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Novamente eu dou boas-vindas a todos e todas, e principalmente ao nosso palestrante de hoje, o professor Pedro Miguel Costa, a quem eu vou passar uma breve apresentação antes que ele comece a sua fala. Tá? O professor Pedro Miguel Costa, ele é doutorando em Ciência, Tecnologia e Educação no Cefet, Rio de Janeiro. Ele é licenciado em Química pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, mestre em Ensino da Física e da Química, também pela Universidade do Porto. Ele tem pós-graduação e mestrado em Administração Escolar pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. O professor Pedro tem grande experiência em coordenação e atuação em espaços educativos inovadores, sala de aula do futuro, zonas de aprendizagem, uso de tecnologias digitais, jogos virtuais e plataformas interativas de aprendizagem, metodologias ativas, atuando também na formação de professores nesta área. Embaixador de Scientix, né, Comunidade para a Educação Científica na Europa, pelo European Schoolnet, embaixador Olímpia, Intellectual Challenge, e o professor foi candidato finalista ao Prêmio Global Teacher Prize, um prêmio internacional promovido pela Fundação Barclay, reconhecido como Nobel da Educação para Professores. Então, mais uma vez, eu vou permitir que algumas pessoas estão pedindo para entrar, e eu vou passar, então, a palavra agora ao professor Pedro. Professor, com a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui convosco para partilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Eu estruturei a minha fala em 4 partes. Vou falar, primeiramente, um pouco sobre a importância da tecnologia na sala de aula, falar de algumas metodologias ativas e seus principais fundamentos, apresentar algumas ferramentas digitais que podem ser usadas no ensino remoto, presencial e híbrido, e a última parte será uma parte em que nós podemos dialogar e será aberta a questões e, portanto, estejam à vontade. Eu vou então partilhar a minha tela e só peço que me confirmem se ela vai aparecer, porque eu depois deixo de ver as pessoas, tá? Então, confirmem só se a minha tela está a aparecer, por favor. Sim, Pedro, está aparecendo sim. Ok, perfeito. Então vamos lá. Nossa conversa de hoje vai então ser sobre o uso de ferramentas digitais e metodologias ativas na sala de aula. Eu sou membro do Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, situado no Cefet, coordenado pelo meu orientador, que é o professor Dr. Marcelo Borges Rocha, e estes logos são, não me vou repetir, mas são aquelas atribuições de embaixador que o Guilherme já apresentou. Eu costumo começar a minha fala e os meus trabalhos com os professores com uma atividade que aqui não faz muito sentido, mas só vou falar dela, porque ela é feita mais na forma presencial, onde eu peço às pessoas que numa folha A4 limpa desenhem um círculo no centro da folha, dividam o restante da folha em 4 partes e numerem um círculo com o número 1 e cada uma das outras partes de 2 a 5. O objetivo é para as pessoas perceberem o quão difícil é sair da nossa zona de conforto. Quando nós começamos uma formação destas, o que nós começamos por fazer é apresentar as pessoas que estão a trabalhar connosco para que elas
para que possamos conhecer um pouco mais. Então, a ideia aqui é que as pessoas se apresentem, mas de uma forma diferente. Então, essa forma é, depois dessa divisão na folha, o que eu costumo dizer às pessoas é que apenas com desenhos, sem usar números ou letras, que deem resposta às seguintes questões. Há a questão número 1, que é quem sou eu, e vão fazer esse desenho no círculo, que é a parte central da folha, e depois temos as outras quatro partes, numeradas de 2 a 5, em que no espaço numerado com 2 a pessoa responde o que é para mim ensinar, no espaço com o número 3, enquanto professor, qual a minha melhor qualidade, enquanto professor, qual o meu pior defeito no espaço 4, e no espaço 5, como é que eu imagino a escola daqui a 10 anos. E, portanto, com o objetivo das pessoas perceberem que, se tivéssemos que falar muito fácil, eu posso dizer quem é que eu sou, o que é que para mim é ensinar, mas desenhar vai exigir um esforço acrescido daquilo que eu estou habituada a fazer. E quando nós queremos introduzir coisas novas na nossa sala de aula e nas nossas atividades letivas, existe também esse esforço acrescido. Então exige que o professor tenha a capacidade de sair da sua zona de conforto, querer aprender para fazer diferente. E, portanto, a tecnologia e não só funciona um pouco desta maneira. Então, pensando um bocadinho da forma como nós todos aprendemos, que é a chamada sala de aula tradicional, nós estamos habituados, ou fomos habituados a pensar numa sala de aula onde nós temos os nossos alunos sentados em filas uns atrás dos outros e ao lado dos outros, onde o professor assume a rota e, portanto, os alunos vão todos atrás. Eu costumo usar duas analogias, que é a sala de aula em forma de ônibus, onde nós temos um professor que segue uma rota pré-definida e os alunos vão todos atrás, portanto, estão sentados em filas, mas realmente esta é uma necessidade que se desvia do tipo de alunos que nós temos hoje em dia. Uma outra analogia que eu costumo fazer é o modelo de sala de aula, modelo de avião. Quando nós fazemos uma viagem, o que nos dizem é cadeiras direitas, cintos apertados e celulares desligados, que é muita tendência que nós temos, ou tínhamos, quando estávamos na sala presencial com os nossos alunos, de dizer, desliguem os celulares, estejam direitos, sentem-se direitos, estejam com atenção. Então, são duas analogias que parecem em tom de brincadeira, mas que vêm um bocadinho dar-nos a perceber que a estrutura física da sala que nós fomos habituados e as metodologias de há 20, 30 anos atrás estão um bocadinho desfasadas daquilo que é necessário. Então, quando nós usamos estratégias e metodologias que não vão de encontro às necessidades e ao tipo de alunos que nos chegam, nem aos tempos que eles conseguem estar concentrados a realizar uma determinada tarefa, encaramos três problemas que nos devem fazer pensar, que são a desmotivação, temos alunos que não querem aprender, não estão motivados para aprender, geram-se situações de indisciplina, que causam o desgaste do professor, porque geram-se problemas comportamentais que acaba por levar a um desgaste muito grande do professor, e também o professor vê, de certa forma, boicotada a sua preparação, o trabalho que teve para planejar a sua aula, que depois acaba por não ser concluída devido a esta desmotivação e à indisciplina gerada pelos alunos. E claro que se os alunos não estão motivados e se não têm um comportamento adequado, nem se conseguem concentrar, eles não conseguem ter sucesso e, portanto, gera-se também o insucesso, que é um problema também que temos que pensar. Obviamente que nós temos que pensar também nos três pilares fundamentais da educação. Estes três pilares são as escolas, os professores e os alunos. E eu costumo dizer que há uma desfasagem nos três pilares. Costumo dizer que temos escolas do século XIX, os nossos professores e nós somos professores do século XX, mas os nossos alunos são alunos do século XXI. Então eles já vivem numa era completamente diferente daquilo que era a nossa era em tempo de aluno. Então, estes três pilares que estão desfasados precisam de estar em sintonia para a necessidade daquilo que é a educação do século XXI. As escolas precisam, de facto, de se modernizar e de adequar estratégias e de proporcionar a formação aos seus professores. Os professores precisam de ter essa capacidade de se querer motivar e querer aprender e fazer diferente para, desta forma, as escolas e os professores chegarem ao tipo de alunos que nós temos hoje. E, portanto, estes três pilares, efetivamente, têm que estar em sintonia, têm que ser pensados em sintonia, não existindo esta desfasagem que muitas vezes nós sentimos na maioria das escolas.
Claro que, para que isto aconteça, temos a necessidade da mudança. E a necessidade da mudança, temos que pensar em introduzir na escola a tecnologia, em trazer novas metodologias, em que o professor consiga ir diversificando estratégias para chegar ao tipo de alunos que tem, à diversidade de alunos que nos chegam cada vez mais, e não podemos fazer sempre da mesma maneira. E, portanto, é preciso inovar, e essa inovação vem associada à tecnologia e ao uso de novas metodologias na sala de aula. Obviamente que quando nós assumimos esta mudança, conseguimos ter alunos que têm um maior interesse na aprendizagem, portanto, eles estão mais motivados, eles são mais centrados no processo de aprendizagem e, portanto, torna-se uma aprendizagem mais ativa e onde eles vão assumir uma grande parte da responsabilidade, dependendo do tipo de metodologia que o professor vai usar. O aluno, hoje em dia, tem que assumir o papel central no processo de aprendizagem. E se nós conseguirmos esta mudança, então nós vamos perceber que há uma redução do abandono escolar, os alunos conseguem permanecer na escola durante mais tempo e com uma motivação para aprender, e obviamente que se eles estão motivados, eles vão trazer, a motivação vai ser aliada aos melhores resultados e ao querer saber, ao querer aprender e, portanto, vamos trazer o sucesso escolar dos nossos alunos. Claro está que isto passa por introduzir esta tecnologia na sala de aula, portanto, introduzir ou permitir que eles usem os dispositivos eletrónicos na sala de aula. Isto aconteceu agora de uma forma repentina quando nós entramos em pandemia, em que até então muitos resistiam ao uso da tecnologia, algumas escolas também o impediam, nem sempre é o professor não querer utilizar, tem outras imposições também, mas que de forma remota muitos professores se viram obrigados então a ter que recorrer a aplicativos, a ter que recorrer a plataformas interativas e que não tinham a formação prévia para isso e que se tornou assim mais complicado. E, portanto, essa mudança é necessária. É necessária, então, temos que permitir que os alunos possam utilizar os seus gadgets, ou seja, trazerem o Bring Your Own Device, aplicar o princípio de dispositivos para todos os alunos. O ideal seria que as escolas tivessem dispositivos para os seus alunos poderem usar, mas nós temos também de ser realistas e perceber que as escolas não têm essa condição. E se não têm essa condição, nós temos que permitir que os alunos usem os seus próprios dispositivos para a realização das tarefas. E, portanto, as aulas passam a ter um caráter diferente, tornando-se desafios, onde o nosso objetivo é sempre o mesmo, é que os alunos estejam envolvidos e motivados a querer aprender e a querer fazer mais e diferente. Então, pensamos primeiro na dinâmica de sala de aula. A estrutura física da sala de aula tem que mudar. Nós não temos que ter alunos em filas, temos que ter uma disposição da sala que nem sempre precisa de todo o aparato tecnológico, como eu vou apresentar a seguir, mas que tem uma disposição diferente. Muitas vezes os alunos estarem dispostos de forma diferente na sala de aula já faz toda a diferença e depois o professor vai aliar estratégias que vão levar realmente a uma metodologia diferente. Isto porque nós sabemos que hoje em dia os nossos alunos aprendem de forma diferente. Não podemos pensar que os alunos no seu dia-a-dia usam os seus celulares, usam... Eu estou a ouvir um barulho de fundo, não sei o que é que se passa, mas pronto. Estava eu a dizer que os alunos estão habituados a um tipo de uso de celulares, por exemplo, no dia-a-dia dos computadores, mas quando chegam à sala de aula, vêm-se proibidos de os usar. Então, nós não podemos querer que os alunos que estão habituados a um determinado estilo, que é o seu dia-a-dia, depois cheguem à sala de aula e têm que voltar anos atrás. Então nós temos que associar e conseguir ir caminhando a par para trazer essa sintonia. E claro está que para que esta mudança aconteça, nós temos que primeiro pensar na formação dos professores e nas práticas de ensino. Então nós temos que pensar que eu não posso exigir a um professor ele que use uma metodologia diferente ou que use uma ferramenta em sala de aula se ele não foi previamente preparado para isso. E que foi de certa forma o que aconteceu para muitos docentes agora em tempos de pandemia, que se viram obrigados a ter que, de forma bruta, a ter que aprender a trabalhar com determinadas ferramentas para poderem continuar a chegar aos seus alunos e a continuar as suas atividades letivas. Então, esta deve ser uma preocupação desde a formação inicial, pensar na formação dos professores, em munir os professores de ferramentas, em formar os professores para o uso destas tecnologias e destas metodologias diferentes em sala de aula.
Claro está que as salas podem ter diversos tipos de equipamentos, há salas com todo o tipo de aparatos tecnológicos, a chamada sala de aula do futuro, inicialmente formada na União Europeia, é uma sala onde não existem carteiras, existem mesas interativas, sensores, computadores, é a criatividade e a capacidade de investigação, produção e apresentação dos alunos, ou seja, alunos mais envolvidos, mas nem sempre nós precisamos de ter todo este aparato tecnológico. Então, o que é que se verifica? Que os alunos nas atividades e que a aprendizagem realmente se torna muito mais afetiva quando é um processo mais ativo. Portanto, o aluno assume um papel mais central neste processo de aprendizagem. Claro está que quando surgiram estas ideias da sala de aula do futuro, ela surgiu, como eu referi, na União Europeia, onde se formou uma sala de aula do futuro chamada Future Classroom Lab, baseada em vários estudos, com o objetivo de realmente inovar nas escolas e trazer a tecnologia associada a metodologias diferentes, de desenvolver nos alunos as chamadas competências do século XXI, ou seja, pensarmos na formação integral do aluno, não só no domínio cognitivo, mas também no domínio de preparar o aluno para encarar a vida, não tem problema. Então, como eu estava a dizer, então, a designação do espaço foi Sala de Aula do Futuro, Future Classroom Lab. Eu coordenei uma sala destas, mas eu acho o nome muito forte e, portanto, eu adotei o nome de Espaço Educativo Inovador, porque eu acho que é uma sala que responde às necessidades dos nossos alunos de hoje, ou que pode responder, mas daqui a 10 anos, se calhar, já temos certamente. Então, vamos lá. Estava eu a dizer que o objetivo é desenvolver competências nos alunos, as habilidades dos alunos, para que eles, quando saiam da escola, seja para prosseguir estudos na via académica ou profissional, tenham a capacidade de encarar e resolver problemas, ou seja, conseguirem pensar, conseguirem raciocinar, conseguirem ter a capacidade de tomar decisões e serem responsáveis enquanto membros de uma sociedade, ou seja, pensar na formação dos alunos para além do domínio cognitivo. Então, essa sala de aula foi então criada pensando essencialmente em associar metodologias diferentes à tecnologia e à formação do aluno. Nós queremos alunos que sejam formados nas diferentes competências chamadas as competências do século XXI, que todos nós conhecemos, e que eles consigam, ao longo do seu processo de aprendizagem, desde cedo no ensino fundamental, desenvolverem então as competências transversais e não só as competências do domínio cognitivo que estão no currículo, pensando na formação integral do aluno e também na questão da ética, na sua formação como um cidadão ativo e membro integrante da sociedade. Como é que nós podemos trabalhar com estes alunos? Podemos adotar diferentes tipos de metodologias, que são, hoje em dia, todos nós ouvimos falar muito das metodologias ativas, que são metodologias onde o aluno assume o seu papel ativo, e eu escolhi algumas delas que vou partilhar com vocês, explicando de forma breve de que é que cada uma delas se baseia. Claro está que quando nós falamos em metodologias ativas, nós não podemos exigir, nem o professor o deve fazer, eu não posso dizer, eu ouvi falar de uma metodologia ativa, então eu vou aplicá-la com os meus alunos. Eu só devo aplicar uma metodologia ativa se eu realmente sei como é que ela funciona e eu sei como a devo aplicar. Então nós temos que pensar em, primeiro, perceber essa metodologia para podermos aplicar com os nossos alunos e não só porque toda a gente fala em metodologias ativas, vamos então aplicá-las. Porque senão a coisa não corre bem. Então nós temos que pensar, cada uma delas tem um objetivo ou tem uma funcionalidade, então vamos perceber um bocadinho como é que elas são. A primeira que eu vou falar é a POE, a chamada metodologia POE ou POE, que é a chamada previsão, observação e explicação, muito útil para as disciplinas experimentais, como é o caso da Química. Eu depois até posso partilhar convosco Química, onde nós estudamos, por exemplo, o conceito de pH, onde os alunos fazem a previsão, onde os alunos depois realizam o experimento e vão observar e depois vão explicar. Então, esta metodologia é essencialmente baseada no conflito cognitivo, onde os alunos têm que uma previsão. Depois de fazer essas previsões, o aluno vai então realizar, fazendo e podem
então vão observar, vão verificar. Esta observação pode ser uma atividade experimental, pode ser uma simulação, pode ser a visualização de um documentário onde ele vai confrontar as suas previsões com aquilo que ele está a observar, e depois temos aqui a parte da explicação, onde o aluno vê aquilo que ele realmente observou. Uma outra metodologia muito conhecida é a metodologia PBL, do Problem Based Learning, que é uma metodologia de aprendizagem baseada em problemas, onde os alunos são confrontados com um determinado problema e têm que seguir. Depois temos o Peer Instruction, que é o PI. É uma metodologia ativa, embora seja dentro das metodologias ativas a menos ativa de toda no professor. Ou seja, consiste em mini-aulas conceituais, onde o professor, em cerca de 10, 15 minutos, vai apresentando os elementos centrais de uma... Depois o professor lança uma questão conceitual ao aluno, onde os alunos refletem individualmente e depois respondem à pergunta que o professor colocou. O professor recolhe, então, o resultado das respostas dadas pelos alunos, com base na percentagem de acertos, então, segue a lógica da aula. Se a percentagem de acertos nesta metodologia é inferior a 30%, então o professor lança uma nova questão conceitual, porque a maior parte dos alunos não acertou. Se temos uma percentagem de acertos entre 30% a 70%, o professor põe os alunos a discutir em pequenos grupos, sem dizer qual é a resposta correta, e depois coloca a mesma questão, fazendo uma nova votação. E se a percentagem de acertos for superior a 70%, então surge a explicação e o professor avança para o tópico seguinte, ou seja, funciona com ciclos em que tem sempre, que é o Just-in-Time Teaching, que é uma metodologia de ensino sob medida, onde funciona com o modelo de sala de aula invertido, onde o professor passa o trabalho para o aluno realizar em casa, portanto o professor dá vídeos, textos, atividades para o aluno fazer a leitura em casa e prepara atividades com questões que podem ser de correção automática ou não. Então os alunos fazem a leitura, os alunos respondem então às questões e às atividades que o professor colocou, o professor analisa as respostas, dá o feedback aos alunos. Então os alunos podem ter o feedback, ajustar as leituras se necessário e trazer depois os resultados e discutir em aula. Ou seja, há todo o trabalho de leitura e interpretação do conteúdo é feito pelo aluno e com base nos resultados depois é trabalhado em sala de aula. Uma outra metodologia é o Design Thinking, resolução de problemas, que leva à condução do desenvolvimento de produtos e projetos baseada no pensamento. Então, primeiro é feita uma pesquisa sobre um determinado tema, depois faz um brainstorming com a turma, onde selecionam as principais ideias e se delineia a criação de projetos e dos protótipos, que será o produto final. Depois temos o Jigsaw, que é também uma metodologia ativa muito baseada na cooperação, onde o sucesso de cada aluno vai depender dos seus colegas. Então, nesta metodologia, o conteúdo é dado pelos próprios alunos. Cada aluno assume a responsabilidade de uma parte do conteúdo. Primeiro, formam-se grupos base. Os grupos base são grupos que devem ter todos o mesmo número de alunos, normalmente entre 4 e 6 alunos. E devem-se ter em atenção a pluralidade dos alunos na criação dos grupos, ou seja, terem atenção quantos alunos temos de género masculino e feminino, não colocar os alunos todos com melhores desempenho, terem atenção à questão das cotas, portanto, formar grupos heterogéneos e com pluralidade. Depois, dentro de cada grupo, nós damos uma parte, um pedaço do conteúdo a cada um dos alunos, ou seja, temos que ter tantos pedaços quanto o número de pessoas do grupo base, ou seja, 4 alunos, temos que ter 4 fragmentos de conteúdo. Depois, cada estudante vai estudar sozinho a parte que lhe calhou, portanto, o tema que lhe calhou, faz o estudo individual. Depois juntam-se os especialistas de cada grupo, ou seja, os grupos que têm, os alunos de cada grupo que ficaram com o mesmo, chamados grupos especialistas, discutem e depois voltam ao grupo inicial, onde vão apresentar o conteúdo que cada um teve. E no final, existe uma avaliação feita com base no conteúdo que é dado pelos alunos. Uma outra metodologia ativa é a metodologia dos 6 chapéus, são chamados chapéus do pensamento, onde existem tintas e cada um dos chapéus tem uma determinada designação. Portanto, existe o chapéu branco, que é o chamado chapéu factual, onde se trabalham factos, informações e dados. Existe o chapéu vermelho, onde é o chamado chapéu emocional, onde se tem em conta as emoções e os sentimentos dos alunos no momento da aprendizagem. Portanto, se o aluno
encarou bem, por exemplo, a apresentação do conteúdo, se ele está animado, se não está, ou seja, tem-se em conta o estado emotivo do aluno naquele momento. Depois temos o chapéu preto, que é o chamado chapéu vantagens, os riscos e as ameaças de um determinado tema. O chapéu amarelo, que é o chapéu positivo das vantagens. O chapéu verde, que é o criativo, onde se apresentam sempre alternativas à temática, pensamento criativo. E o chapéu azul, que é o chapéu facilitador, que é normalmente assumido pelo professor, que é o gerenciador do método e que apresenta as soluções. Esta metodologia dos 6 chapéus pode ser realizada de 3 maneiras. A forma determinada, o professor veste o chapéu azul e vai decidir qual é a ordem das outras cores dos chapéus seguintes. Depois temos a sequência flexível, que permite alterar a sequência e o professor decide qual é essa sequência no momento da aula, e a evolutiva, onde o professor pode discutir com os seus alunos qual vai ser o chapéu trabalhado a seguir. Depois temos a metodologia de trabalho de projeto, onde o trabalho em aula é feito tudo com base na construção de projetos. Portanto, há um projeto que é delineado e sobre esse projeto leciona-se o conteúdo e, portanto, toda a linha orientadora é com base nesse projeto. Temos os cenários e histórias de aprendizagem, que são histórias criadas a partir de notícias, vídeos, documentários, músicas ou até mesmo histórias criadas de raiz por um conjunto de professores que criam um cenário em torno de uma notícia, delineando os objetivos e quais as atividades a desenvolver, onde os alunos vão aprender fazendo, sabem quais são os objetivos e sabem os passos que devem seguir até chegar ao final. Que é também uma forma de promover a interdisciplinaridade, porque muitos dos cenários que nós construímos foram cenários que envolveram sempre diferentes disciplinas e diferentes temáticas. E depois temos as zonas de aprendizagem, que são também uma forma de trabalho em que o aluno assume o papel central, mas dentro destas zonas de aprendizagem nós podemos trabalhar qualquer uma das outras metodologias ativas. Quais são as zonas de aprendizagem? As zonas de aprendizagem são 6, que se baseiam então nesse modelo de sala de aula do futuro, a que eu dei o nome de Espaço Educativo Inovador e que coordenei durante algum tempo uma sala de aula assim, onde nós tínhamos as 6 zonas de aprendizagem, tínhamos uma sala com uma disposição completamente diferente, assinalada por cores, como vocês podem verificar, e dentro de cada zona o aluno tem atividades específicas para realizar e, portanto, ele vai passar pelas diferentes zonas ao longo da abordagem de um determinado conteúdo. Temos a zona, por exemplo, do desenvolver, que é uma zona onde o aluno trabalha sempre de forma autónoma, portanto, realiza tarefas independentemente, e essas tarefas podem passar por pesquisas individuais, podem passar por a realização de exercícios de forma individual, portanto, é uma zona onde o aluno trabalha sempre sozinho. Temos a zona do partilhar, que pode ser designada de partilhar ou colaborar, onde os alunos trabalham sempre por pares ou grupos maiores. Portanto, é o trabalho de equipe que é valorizado, onde cada um assume a responsabilidade do grupo. Depois temos a zona do apresentar, onde todos os alunos devem, desde cedo, desenvolver a competência da comunicação. Portanto, os alunos apresentam para a turma, muitas vezes até para toda a escola e envolvendo até a família, portanto, para que eles desenvolvam desde cedo a competência da comunicação e apresentem os resultados, recebendo o feedback por parte dos alunos e dos professores também. Temos a zona do investigar, que funciona muitas vezes como um laboratório, nós trazemos as atividades para a sala de aula, ou os alunos recorrem a simulações para validar algum conhecimento e, portanto, tratam resultados, portanto, a zona da experimentação, e temos a interação, onde eles trabalham e que pode estar disseminado, onde eles fazem, por exemplo, usam um jogo interativo ou um aplicativo para fazer uma avaliação, e temos o criar, porque tem sempre um produto final que tem que ser criado neste tipo de trabalho, que é criar um projeto, criar uma apresentação, um artigo para o jornal da escola ou para a página da escola, um protótipo. Portanto, são várias as atividades, dependendo daquilo que os professores querem desenvolver com os seus alunos. Alguns exemplos de atividades feitas aqui, eu posso vos dizer que muitas vezes nós trazemos especialistas para a sala de aula, que são especialistas que podem colaborar com os alunos. Lembro-me, por exemplo,
nós tínhamos um cenário de aprendizagem que consistia na construção de um foguete, da maquete de um foguete. Então nós realizámos um conjunto de videoconferências com investigadores da Agência Espacial Europeia, onde os alunos tiveram possibilidade de, com um cenário que foi criado, ir debatendo algumas questões com esses especialistas até chegarem à escala ideal, ao tipo de material e fazerem a construção do foguete em impressão 3D, por exemplo. E entre outras possibilidades, onde quando os alunos, por exemplo, fazem a preparação de uma visita de estudo, podem ser eles a interagir diretamente com as pessoas responsáveis pelo local a visitar e delinear toda a preparação da visita. Portanto, trazer especialistas para a sala de aula para dar uma dinâmica diferente e envolver mais os alunos. A título de exemplo também, quando nós trabalhamos, por exemplo, na física, a questão da energia, em que nós pedíamos aos alunos para trazerem uma fatura de eletricidade para avaliarmos o consumo da eletricidade em casa. Então, o que é que nós fizemos? Em vez de olharmos para uma fatura, usámos um aplicativo onde o aluno poderia dizer quais as divisões que tem na casa, que tipo de eletrodomésticos é que tem na casa, delinear a potência do eletrodoméstico, o tempo que ele funciona e fazer uma previsão do consumo por divisão, por dia, por mês e, portanto, ter uma forma diferente de interagir com o conteúdo. Portanto, nós podemos fazer e diversificar um conjunto de estratégias na realidade. O que é que se pretende, então, ao trazer a tecnologia para a sala de aula e associar a tecnologia ao trabalho do professor? Que, de facto, ela não sirva para fazer as coisas mais depressa, mas para aprender com mais sentido. Vemos aqui o exemplo destas simulações que muitas vezes existem, em que o aluno pode aprender de forma diferente do que estar a fazer a leitura de um texto que o professor dá ou expõe na aula. Portanto, é uma aprendizagem com mais sentido e não apenas para dizer, joga no Google que vais chegar à resposta. Não, a ideia não é essa. A ideia é realmente dar significado concreto a conceitos que não seriam se nós não tivéssemos esta possibilidade de usar a tecnologia na sala de aula. Também motivar o aluno para descobrir, criar e aprender, porque o aluno chegam a trazer eles próprios exemplos de aplicativos que gostariam de propor para trabalhar um determinado projeto, e isso é enriquecedor para ambas as partes. As aulas tornam-se desafios, portanto são mais dinâmicas, interativas, onde o aluno assume esse papel mais central no processo de ensino e aprendizagem, portanto é importante. E, obviamente, que existem desafios. E o principal desafio, como eu comecei logo por dizer, é, primeiro de tudo, a motivação dos professores. Sair da nossa zona de conforto nem sempre é fácil e há professores muito resistentes. Isto porque usar a tecnologia, usar uma metodologia diferente implica uma alteração metodológica muito grande. Então, o professor tem que se sentir capacitado e tem que ser formado para poder fazer diferente. E nós não podemos exigir a ninguém que faça uma coisa para a qual ele não foi preparado ou não se sente preparado, porque senão não vai correr bem. Então nós temos que pensar sempre em que os professores têm que ser capacitados e preparados para isso, porque realmente quem está habituado a ensinar há muitos anos e ter que adotar estratégias diferentes, e se calhar todos nós sentimos um pouco isso, quem não estava habituado a trabalhar com a tecnologia, com o ensino à distância, agora em situação de pandemia que tiveram-se todos que trabalhar com este tipo de recursos e nem para todos não foi fácil. Então há uma preocupação em pensar no trabalho do professor, porque realmente implica esta alteração muito grande. E, antes de passarmos para as ferramentas digitais, eu uso também uma metáfora que eu costumo apresentar, não para criticar, mas só para nos colocar a pensar um pouquinho, onde eu coloco nos lápis os diferentes tipos de professores, e isto aplica-se não só aos professores, mas às outras profissões que nós temos. Então, se nós pensarmos nas diferentes zonas de um lápis, nós temos a ponta do lápis, onde eu enquadro os líderes, que são aqueles que assumem a tecnologia, são pioneiros, eles descobrem um aplicativo, sentem-se entusiasmados para partilhar com os colegas e querer utilizar com os seus alunos. Depois temos os da Sharp Ones, que são os que ficam logo a seguir, que são aqueles que vão vendo o que os pioneiros fazem de bom grado, usam essas experiências, aprendem com os erros dos outros e vão fazendo grandes coisas com os seus alunos. Depois temos da Wood, que é a madeira, que são aqueles que usam a tecnologia, se alguém até construir uma atividade interativa e passar, se alguém for à sala e abrir o aplicativo, ou seja, usam se alguém fizer para que eles possam usar. Depois temos os da Ferals, que são os resistentes, que são aqueles que ensinam da mesma maneira há 30, 20 e 15 anos, por exemplo, e que só
as suas técnicas e suas metodologias é que são úteis, portanto, nada vem agora mudar, vai fazer a diferença, portanto, fazem sempre igual e são resistentes à mudança. Depois temos os The Erasers, que são os apagadores, as borrachas, que são aqueles que se esforçam por desfazer o trabalho que é feito pelos líderes, né? Tentam boicotar. E temos os penduras da Hangers On, que são aqueles que são chamados parasitas, porque eles assistem a todos os seminários, a todas as palestras, mas na verdade depois não saem do sítio e não fazem nada diferente. Então, não estou aqui a criticar ninguém, mas é só para nos fazer pensar um pouquinho, porque quem trabalha na formação de professores, quem coordena muitas vezes as escolas ou alguma instituição, vai percebendo que nós temos pessoas com personalidades muito diferentes e com posturas muito diferentes. Então, passando agora para a apresentação das ferramentas digitais, eu escolhi algumas que vos vou apresentar, provavelmente algumas vocês conhecem, outras provavelmente não, e vou apresentar um conjunto de ferramentas que podem ser úteis para o ensino presencial, o ensino híbrido e o ensino remoto, explicando para que cada uma delas serve, quais são as principais vantagens e desvantagens também, porque nem tudo são só vantagens, e dizendo em primeiro lugar que todas elas têm versão gratuita, portanto, vocês precisam apenas de fazer o registro com um endereço de e-mail e definir uma password, e muitas vezes até podem associar à conta do Google, do Facebook ou da Microsoft, que também a maior parte deles já permite essa associação, mas todas elas têm versão gratuita e que atende muito bem às necessidades dos professores. Começo por falar do Kahoot, que foi dos primeiros aplicativos a ser usado em sala de aula. É um jogo, na verdade, é uma plataforma que é gratuita para os professores e também para os alunos, é baseada em jogos e que permite algum tipo de questões e o aluno pode aprender. Os alunos competem entre si e essa competição acaba por ser saudável e construtiva em sala de aula e de forma remota também. Então, o que é que o Kahoot permite? O Kahoot permite realizar questões de escolha múltipla com um máximo de até 4 opções, onde nós podemos inserir na resposta texto ou imagem nas opções, permite questões de verdadeiro e falso, permite questões de resposta curta, onde o professor tem que inserir o cenário de resposta para que o aplicativo corrija de forma automática, então é preciso alguma objetividade na indicação da resposta que o aluno deve dar, por exemplo, se responde apenas uma palavra, se for uma questão numérica, que a resposta tem que ser dada em número, porque senão nós temos que validar ou pensar em todos os cenários de resposta possível para que o aplicativo corrija de forma automática. Depois temos também questões puzzle, que são chamadas questões de ordenação até 4 opções. Portanto, temos então estes 4 tipos de questões que o Kahoot permite. No enunciado das perguntas, elas podem ter texto. O texto tem limitação de caracteres, o que obriga muitas vezes o professor a ser objetivo na construção desse texto, mas permite inserir imagens e permite inserir vídeos no próprio enunciado, onde o professor pode escolher apenas que o aluno visualize a parte do vídeo que interessa. Então, posso construir questões com base em documentários, em músicas ou em alguma reportagem. A cada pergunta o aluno vai acumulando pontos pela rapidez de resposta e pelo acerto, então gera-se essa competitividade e motiva os alunos para a aprendizagem. O tempo de resposta é delineado pelo professor quando constrói o questionário, pode ir no mínimo de 5 segundos até o máximo de 240 segundos, é o professor que escolhe. Permite que os professores trabalhem de forma colaborativa, porque o Kahoot permite a criação de equipes e, portanto, os professores podem partilhar recursos entre si e construir em simultâneo o mesmo Kahoot, por exemplo. Permite a pesquisa no repositório que já existe de Kahoots que foram colocados de forma pública e o professor pode usá-los como estão, salvando na sua área de trabalho, pode editá-los, alterar questões, portanto, pode usá-los como se fossem seus na realidade. Permite a inserção de símbolos e equações matemáticas, tanto nas perguntas como nas respostas, que é útil para disciplinas como a física, química e matemática, e tem uma limitação que é de quando o aluno acede ao jogo, ele tem que responder no imediato, ou seja, o aluno não pode entrar, sair e voltar a entrar, no sentido de submeter, não é? Obviamente que se o jogo estiver a decorrer e a internet cair, o aluno pode voltar a entrar, mas vai perder as questões que já passaram, por exemplo. Então, quando o aluno realiza em sala
sala de aula, o professor partilha o link para realizar em casa, o aluno, quando acede ao link, ele tem que responder no imediato a todo o questionário, sem ter a possibilidade, por exemplo, de sair e voltar a entrar mais tarde, se essa for, por exemplo, a vontade. Então, este é o Kahoot. O Socrativo funciona também como um jogo, então ele tem algumas vantagens relativamente ao Kahoot. Ele permite questões de verdadeiro e falso, permite questões de escolha múltipla sem limite de opções, portanto o professor pode pôr 20, 30 ou 40 se assim o entender. Tem também as respostas curtas com correção automática, onde o professor tem que também ser objetivo nessa indicação. Aqui o professor pode dar um feedback ao aluno em cada questão ou em cada linha de opção, por exemplo. Permite também colocar imagens nas perguntas e nas respostas. Permite a inserção de símbolos e equações matemáticas, tem a opção de o professor baralhar a ordem das perguntas e das respostas, e o professor consegue acompanhar o progresso dos alunos à medida que eles vão respondendo. Então, no final, o Socrativo gera relatórios individuais e globais em PDF e Excel que o professor pode partilhar com os seus alunos. O Kahoot realiza também um relatório final, que é global em Excel, mas o Socrativo permite realizar esse global e também individual. As atividades no Socrativo podem ser realizadas individualmente ou gerar competição entre equipes, o professor pode construir equipes e temos 3 configurações possíveis de atribuição do questionário. Temos a opção de feedback instantâneo, onde os alunos respondem às questões pela ordem que elas surgem, sem conseguirem avançar, sem terem respondido previamente às questões, e não permite que o aluno altere as respostas, ou seja, o aluno responde e o aplicativo corrige automaticamente, ou seja, por isso é de feedback instantâneo. Depois temos a questão de abrir navegação, onde o aluno pode avançar sem responder, ou seja, ele pode avançar e retroceder às vezes que quiser, como pode alterar as suas respostas antes de submeter no final. Então, a opção de abrir navegação permite que o aluno possa avançar, voltar atrás, validar as respostas. E temos a opção controlada pelo professor, onde o professor pode construir todo um conteúdo e ir disponibilizando, por exemplo, semana a semana, pergunta a pergunta, ou seja, o professor vai abrindo as perguntas e o aluno só vai vendo aquilo que o professor vai disponibilizando. Seja qual for o formato, o professor tem sempre o controle e consegue ver a qualquer momento o que é que cada aluno fez e o que é que cada aluno respondeu, porque o aplicativo dá essa possibilidade do professor ter esse controle e de ver no momento, de deixar o questionário aberto, porque no Socrativo nós podemos deixar o questionário aberto durante uma semana, até um mês, portanto o professor pode disponibilizar e o aluno pode responder dentro daquele período. Uma limitação do Socrativo é que na versão gratuita cada professor tem apenas uma sala, ou seja, só pode ter uma atividade a decorrer em cada momento e que às vezes pode ser limitativo quando nós temos mais do que um nível de ensino, então precisamos ter, por exemplo, uma atividade para uma turma e outra atividade para outra, mas isso controla-se. Vou dizer uma coisa que não façam de conta que eu não disse, que é criar com 2 e-mails 2 contas diferentes, então o professor passa a ter 2 salas e assim resolve esse problema, porque realmente a versão paga, a única diferença é que o professor pode ter mais salas do que na versão gratuita. Depois temos o Padlet, que é um mural que permite o trabalho colaborativo, onde os alunos podem criar, colaborar e partilhar em qualquer lugar. Portanto, o professor pode, ou o administrador, faz a gestão de todo o mural. Os alunos podem apenas visualizar, como podem visualizar e editar, depende daquilo que quem cria o Padlet ou o mural define nessa opção. Os alunos podem interagir, colocando estrelas, por exemplo, se for um mural de avaliação, os alunos ou quem estiver a trabalhar de forma colaborativa, permite a avaliação, permite colocar like ou dislike e, portanto, tem essa possibilidade e que permite acrescentar todo o tipo de recursos, desde ficheiros Word, Excel, PDF, vídeos, fotos, páginas ou links da internet, portanto, com atualização ao segundo. É útil para trabalhos de grupo, onde os alunos podem
partilhar em conjunto a mesma informação e todos conseguem ver o que é que estão todos a fazer, e mesmo para os professores. Nós usamos muitas vezes, quando eu coordenei o espaço educativo inovador, nós usávamos o mural como sendo uma forma de comunicar com os pais em casa, onde os pais conseguiam ver o que é que os filhos faziam em cada uma das disciplinas na sala de aula, porque os professores colocavam lá o sumário do que foi feito e as tarefas que os alunos tinham para fazer em casa. Relativamente ao Padlet, existem outros aplicativos muito semelhantes, como é o caso do Miro e do Aqualet, todos eles têm a mesma função, que é ser um mural de trabalho colaborativo. Depois temos o Bitable, que é um aplicativo que permite criar vídeos e animação, permite fazer vídeos de forma gratuita. Estes vídeos são criados por cenas, os alunos constroem as cenas todas, desde colocarem fotos próprias, como buscarem fotos da internet, colocarem, por exemplo, bichos a mexer, flores a mexer, portanto, toda a construção do vídeo é dada pela criação e pela criatividade dos alunos, que podem construir todo o cenário e desde a música de fundo, e portanto, depois do vídeo estar construído, não precisa de internet para ele ser visualizado, ou seja, no final gera um link que pode ser visualizado sem ter sinal de internet, só necessita de internet para a criação e, na verdade, depois não é necessário ter internet. A versão gratuita vem com marca d'água, que é a única limitação para a versão paga. Além desses vídeos de animação, há quem já use o Bitable para questões mais formais, portanto, para fazer o vídeo ao currículo, porque ele tem duas versões gratuitas, uma versão mais informal, que é a versão original, que é a versão Lite, e uma versão mais formal, que é a versão Pro, que é usada para fins publicitários, para situações mais formais. Depois temos o ClassFlow. O ClassFlow é uma ferramenta que funciona em simultâneo com os quadros interativos das escolas que os possuem, portanto ele funciona de forma independente, mas associa com os quadros interativos. O professor pode criar as suas turmas e inserir os seus alunos dentro deste aplicativo e, a partir daqui, fazer toda a gestão das atividades. O professor tem um quadro instantâneo, por exemplo, que o aluno pode estar em casa, o professor está a escrever no quadro instantâneo e o aluno vê como se estivesse na sala de aula. Esse quadro instantâneo, o professor depois pode salvá-lo, ele fica disponível para a turma visualizar. Permite lançar questionários rápidos, questionários de escolha múltipla, verdadeiro ou falso, sim ou não, escala Likert, questões discursivas, questões numéricas, associação ou questões criativas, e permite também criar lições, ou seja, o professor pode criar toda uma lição no próprio aplicativo, onde ele pode colocar, construir um PowerPoint, por exemplo, ou importar um que já tenha feito, intercalar esse PowerPoint com atividades ou com outro tipo de avaliações e ter a sua lição criada. Quanto às atividades lúdicas, ele permite criar palavras cruzadas, cartões de memória, diagramas com legenda, questões de correspondência, questões de linha cronológica, diagrama de Venn, caça-palavras. E nos questionários avaliativos temos vários tipos de questões, desde questões de escolha múltipla, resposta curta, uma tipologia de perguntas chamada mesmo perguntas de matemática, muito útil para a parte da matemática e da física, questões de verdadeiro ou falso, questões de ensaio, questões de correspondência, escala Likert, ordenação, criatividade, onde permite que o aluno possa desenhar, por exemplo, preenchimento de espaços e matriz de escolha múltipla, ou seja, é uma ferramenta que é muito completa em termos de diversificação de atividades, sejam elas de forma lúdica ou de forma avaliativa, e que o professor pode ter toda a sua aula criada toda dentro deste aplicativo. Além disso, é uma ferramenta que permite diversificar o tipo de atividades para os alunos da mesma. Ou seja, nós podemos criar atividades tendo em conta os níveis de desempenho dos alunos com necessidades educativas especiais, e atribuir uma tarefa a um aluno e outra tarefa aos restantes. Ou seja, o professor consegue diversificar o tipo de tarefas que atribui à sua turma e aos alunos dessa turma. É uma ferramenta totalmente gratuita, não tem upgrade, ou seja, ela não tem versão paga, portanto, todos os recursos estão disponíveis na versão gratuita. Depois temos o Pixton, que é uma ferramenta que permite a criação de histórias em quadrinhos, a chamada banda desenhada. Mais uma vez, o professor cria as suas turmas e adiciona aos seus alunos, e os alunos podem criar as suas próprias histórias em quadrinhos, enviar para o professor e o professor usar essa história em quadrinhos como instrumento de avaliação. Além dessa criação
No final, essa história em quadrinhos pode ser partilhada nas redes sociais, pode ser salva no ambiente de trabalho ou pode ser impressa, dependendo daquilo que o professor queira fazer, se quiser, por exemplo, expor na escola. E para os mais novos, essencialmente, o professor pode gerar as regras de sala de aula dentro do próprio aplicativo usando o seu avatar, porque quando nós fazemos a inscrição no aplicativo, quer seja o professor, quer seja o aluno, nós respondemos a questões em que ele cria um avatar como se fôssemos nós, e esse avatar pode ser usado para imprimir, por exemplo, os cartazes para colocar na sala de aula, com as regras de sala de aula, onde tem sempre o avatar do professor a dar as indicações, ou do aluno, se for o caso. Depois temos o Classroom Key, que é uma ferramenta que facilita a gestão das atividades. Quando nós temos muitos alunos ou não queremos perturbar a tarefa dos alunos, então os alunos podem solicitar a ajuda do professor sem o professor ter que se deslocar ao lugar. Então o professor cria uma sala no Classroom, que é uma sala virtual, os alunos têm o código de acesso, podem colocar as suas dúvidas, o professor responde. Eu peço desculpa que eu acho que caí, não foi? Oi, Pedro, acho que você... a gente perdeu a sua voz um pouquinho, mas foi pouca coisa. Tá, eu vou voltar. Eu percebi que caí porque apareceu-me aqui o sinal. Peço desculpa. Tudo bem. Voltando. Falando então do Mentimeter, estava eu a dizer então que ele tem a opção de avaliação, e aí o aluno tem que ser identificado e há uma resposta certa nas questões de escolha múltipla, e nas questões de resposta aberta o professor vai ter que depois ir fazer a correção. E também pode ser usado para fazer apresentações, não fazendo pelo habitual PowerPoint, e criar uma apresentação mais dinâmica e interativa. Uma outra ferramenta que vos falo é o Genially, que é uma plataforma que permite criar apresentações dinâmicas, criar portfólios e dossiês digitais, muito úteis para algumas disciplinas, criação de jogos simples, tratamento de imagens, criação de infográficos, vídeos e pósteres ou e-posters, né? E quando o aluno cria ou os professores criam, no final pode definir se essa criação fica pública. Se ficar pública, vai aparecer no repositório e qualquer pessoa pode achar. Se ficar privada, só as pessoas a quem nós partilharmos o link conseguem visualizar. Então, pode ser útil para os alunos criarem portfólios ou dossiês digitais, por exemplo, das disciplinas que assim o exigem, e depois partilhar com os professores ou com outros colegas. Uma outra ferramenta muito útil é o Edpuzzle, que permite fazer de qualquer vídeo uma aula. Então nós podemos escolher qualquer vídeo e podermos ir interromper o vídeo colocando questões que podem ser de escolha múltipla ou questões de resposta aberta, ou simplesmente colocar notas. Então eu posso personalizar um vídeo, que pode ser uma própria videoaula minha, pode ser uma música, pode ser um documentário, pode ser um filme. Então qualquer vídeo eu consigo trabalhá-lo, inserindo questões, inserindo notas, e o aluno vai ter que ir respondendo à medida que essas questões vão surgindo sem poder avançar. É um aplicativo que permite um controle do trabalho do aluno. O aluno, por exemplo, não pode abrir uma outra aba e deixar o vídeo a correr porque ele para, então o aluno é obrigado a estar ali a assistir e a responder às atividades. Ele só pode avançar no vídeo se responder às questões que lhe são colocadas, portanto ele não pode avançar sem responder. Voltar atrás, ele pode voltar às vezes que quiser para ouvir de novo antes de responder, mas avançar ele não pode. Então tem esse controle que obriga o aluno a estar ali. Nós podemos cortar os vídeos, se for o caso, e apresentar ao aluno apenas o trecho que nos interessa, e esta plataforma já no seu interior possui ligação com os principais canais, YouTube, National Geographic, a BBC, TED Talk. Então nós já temos um repositório de recursos dentro do próprio aplicativo que o professor pode usar, ou fazer upload ou colocar o link de vídeos externos também permite. Este aplicativo funciona em associação com o Google Classroom, portanto ele sincroniza com o Google Classroom e o professor pode adicionar as suas turmas e associar as atividades ao Classroom no imediato. Depois temos o Plickers, que é um aplicativo baseado em cartas, onde o professor pode imprimir essas cartas, atribui a carta a cada um dos alunos. Cada carta tem 4 letras e com formato diferente, o que significa que nós só podemos fazer questões com o máximo de 4 opções. Ele é usado
para questões mais conceituais. Então, cada aluno tem uma carta e o professor lança a questão, o aluno coloca a carta na posição que traduz a letra que corresponde à opção correta e o professor escaneia com o seu celular, por exemplo, e consegue de imediato saber qual foi a percentagem de acertos, qual foi a percentagem de erros e gera, obviamente, sabe o que cada aluno depois respondeu, se precisar trabalhar as questões de forma individual. Portanto, também dá esse controle ao professor. Depois temos o Nearpod. É uma ferramenta também muito completa, porque permite fazer tudo dentro do próprio aplicativo, desde a criação de aulas, apresentações, vídeos, áudios, simulações, inserção de páginas web, entre outros. Então, ele permite, articula com o Google Classroom, articula com a plataforma Zoom e articula também com o Microsoft Teams. O professor pode criar as suas próprias apresentações no aplicativo ou fazer a importação em diferentes formatos. Ele aceita PowerPoint, PDF, Word, Excel, entre outros. Tem várias fontes de recurso. O professor pode introduzir vídeos ou links da internet. Dentro do próprio aplicativo temos o banco de recursos das simulações do FET Colorado, onde o professor, que é muito útil para as ciências, pode pôr como uma tarefa o aluno visualizar uma simulação, visualizar imagens a 3D, faz articulação com os vídeos da BBC, permite que o aluno responda na forma auditiva, ou seja, o aluno pode gravar áudio em vez de dar uma resposta se o professor der essa opção quando cria as questões. Existe um repositório chamado Roteiros de Viagem, onde o professor pode usar imagens dinâmicas de monumentos ou de países e cidades e a partir daí construir uma atividade com os seus alunos. E são várias atividades possíveis, desde questões abertas, escolha múltipla, associação, questões em formato de vídeo, desenho, quadro colaborativo, sondagem, votação, preenchimento de espaços e testes de memória. Portanto, a maioria das questões, o professor pode dar a possibilidade do aluno responder de forma oral ou escrita e, portanto, fica ao critério de cada um. Permite também trabalho de forma colaborativa, porque os professores podem criar, mais uma vez, também equipes aqui dentro e trabalhar de forma colaborativa. Depois temos uma plataforma também que tem um conjunto de recursos disponíveis de forma gratuita, que é a plataforma Seneca. É um livro, considerado um livro didático digital, que pode ser usada como complemento, onde tem todos os recursos, desde o ensino fundamental, o ensino médio ao Enem. Os conteúdos estão disponíveis em língua portuguesa e em língua inglesa, favorecendo também a questão do bilinguismo, que muitas escolas trabalham já em articulação com a língua inglesa, e tem atividades e conceitos teóricos para todas as disciplinas, ou seja, o aluno pode usar como ferramenta de estudo e exercitar, e o professor pode atribuir as tarefas de acordo com as suas necessidades. Também funciona em articulação também com o Google Classroom e com o Teams e gera relatórios dos resultados dos alunos, permitindo também a partilha desses relatórios. E temos, por fim, a Khan Academy, que é uma plataforma também para todos os alunos e todos os contextos educativos. Tem ferramentas essencialmente para a área de exatas, física, química, biologia e matemática, desde o ensino pré-escolar ao ensino médio, ou seja, tem materiais que auxiliam os professores a inserir conteúdos de física, química, biologia e matemática desde cedo, com videoaulas, material teórico, exercícios com diferentes conteúdos realizados por professores de diferentes instituições. Obviamente que existem muitas outras ferramentas que eu podia falar aqui também, mas que fica aberta, depois podemos falar e ir partilhando, até porque vocês vão ter acesso a um conjunto de ferramentas. Antes de passarmos a esta atividade, que é uma atividade onde vocês vão aceder ao Mentimeter e a menti.com, e com este código vão responder a uma questão que lá está, eu já volto aqui para depois mostrar no final da nossa conversa. Estas foram algumas referências que eu usei nesta apresentação e aqui ficam os contactos do laboratório, os meus contactos para quem quiser entrar em contacto comigo, quiser seguir, estejam à vontade e seguir o laboratório também. Pensando neste trabalho remoto, nós criámos uma série de vídeos no YouTube, onde já estamos no episódio 14º, onde eu apresento estas ferramentas e outras e explico não só para que é que elas servem, mas auxilio os professores a construir conteúdos nessas ferramentas, que é para auxiliar os professores nesse trabalho de usar as ferramentas. E, portanto, podem seguir o YouTube do LabDeck e assistir a esses vídeos que os podem ajudar
a usar as ferramentas, porque na minha visão não chega a apresentar, é preciso que os professores aprendam a trabalhar. Então o objetivo foi ajudar os professores a criar esses recursos para que tenham um bocadinho mais o trabalho facilitado nesta altura remota que foi realmente muito puxada para muitos. Então, peço-vos então que acedam ao Menti com este código 8967373 e depois respondam a essa questão que eu mostrarei no final, e agora vamos conversar um pouquinho. Vou deixar de partilhar, mas eu vou colocar estes dados no chat para ser mais fácil. Vou pôr aqui o canal e os dados de acesso. Então, o canal do YouTube é bit.do/labdeck e agora aumente. E o código é esse que o Fabrício fez o favor de partilhar. Bom, agora vamos abrir para discussão. Eu fico aqui... Guilherme. Oi, Pedro. Essa atividade que você propôs, a gente vai fazer depois, não necessariamente agora, não. Pode ser depois, sim, como vocês quiserem. Muito bem, Pedro. Queria, claro, agradecer de cara a sua apresentação, excelente apresentação. Acho que pela própria manifestação das pessoas ao longo da sua apresentação, a gente já vi que foi um sucesso e que as pessoas gostaram muito, né? A gente teve, acho que no máximo, no ponto mais alto, 65 participantes. Isso acho que dificilmente a gente teria numa atividade presencial, pela experiência que eu tenho dos seminários. As pessoas estão sempre correndo com várias atividades assim, em paralelo, e isso é uma coisa boa, né? A gente ter 65 pessoas, assim, é um número muito maior do que o habitual que a gente tinha nas atividades presenciais. Infelizmente, nem todos os 65 estavam interessados na apresentação, e isso me causou uma tremenda consternação, uma irritação mesmo, e, por que não dizer, vergonha. E peço desculpa a você, Pedro, entendeu? Em nome do programa, enfim, é chato. Como eu falei, isso tinha acontecido num outro seminário, não era eu que estava mediando, era o professor Rodrigo, mas enfim, a gente vai ter que pensar numa maneira de melhorar isso de forma que isso não volte a ocorrer. Mas a gente, de qualquer maneira, claro, agradece bastante a sua participação. Eu queria ver se, enfim, as pessoas querem perguntar, se manifestar. Eu vou deixar aqui o chat. Quem quiser, levanta a mão. E aí, deixa eu ver aqui se tem gente. Eu já vi a Cristiana. Só um minutinho. Se tiver mais alguém, a gente, de repente, já possa fazer perguntas. Cristiano, não sei se você conhece o professor Pedro, mas se apresenta e aí faz as suas considerações, tá? Oi, Cris, você tá me ouvindo? Estou, professor. Eu achei que eu tinha aberto o microfone, perdão. Tudo bem. Boa tarde, eu sou a professora Cristiana Passinato, eu sou egressa do PEC, né, do Programa de Ensino de Química. Hoje sou doutoranda de Educação, Gestão e Difusão em Biociências do Instituto de Bioquímica Médica, sou técnica também do Instituto de Química e trabalho na rede estadual daqui do estado do Rio de Janeiro, né, na CEDUC. Hoje atuo como coordenadora de um núcleo de atendimento, de apoio pedagógico especializado, mas fiquei 9 anos na escola, em sala de aula, no chão de sala de aula. E utilizava muito das ferramentas tecnológicas, né? E quem me conhece sabe, eu uso bastante. Achei excelente a contribuição. Existem algumas ferramentas que eu conheço, outras não, né? E, assim, primeiramente eu queria, na realidade, lamentar muito o que aconteceu, né? E parabenizar essa postura.
porque dificilmente alguém teria postura tão firme e resistente quanto o senhor teve, a lisura e educação de manter a sua palestra. Parabéns, primeiramente, por isso. Segundo, o conteúdo realmente foi excelente. Eu gosto muito do Kahoot, né? Gosto do Padlet para atividades assim de mural e tudo mais, mas a gente trabalha muito em educação inclusiva com ele, né? Eu gosto muito de ferramentas tecnológicas para a sala de aula também, justamente pela aproximação e dinamização, mas eu tenho uma resistência muito grande à Khan Academy, porque eu não gosto muito do conteúdo. Eu sei que ele tem sido, né? Mas eu também tenho motivos socioeconômicos, culturais, tudo com relação, porque eu já li o livro do Khan, enfim, eu não concordo com algumas políticas que são envolvidas, né? E eu acho que o senhor sabe. Então, tem muita coisa interessante que a gente poderia até sugerir para o PEC explorar aí nas aulas, que existe uma disciplina ligada a isso, e eu já fiz, inclusive, com o professor Esteban. Hoje o professor Carlos também, acho que configura a disciplina. Acho que elas podem ser desdobradas. A Stephanie, por exemplo, que era da minha turma e hoje está no IFRJ, também dá minicurso sobre essa temática. Então, é cada vez mais interessante, né? E eu queria perguntar para o senhor... o senhor deve conhecer um pouco a estrutura da rede pública do nosso estado ou do município do Rio de Janeiro, já que estuda aqui no Brasil, então deve saber um pouco da nossa estrutura. E com essa pandemia houve um aproveitamento para que viesse a tônica da questão do ensino híbrido e tudo mais, né? Do híbrido, da sala de aula invertida e do uso de recursos tecnológicos e tudo mais. Sem a preparação do professor, com aquele impacto da pandemia, tudo junto. Eu pergunto, hoje, dentro da nossa infraestrutura e da nossa realidade, o senhor acha que a gente pode utilizar dessas ferramentas e dessa tecnologia que, assim, às vezes o investimento nem é tão grande, mas se a gente treinar bem os professores entrarem eu acho que até estão entrando, estão até aceitando muito bem, mas o senhor acha que essa tecnologia vai ser realmente explorada de uma forma proveitosa para o nosso público-alvo, que é o nosso aluno do ensino médio, básico, do ensino básico, Fundamental 1, 2 e médio? Eu acho que a educação infantil é muito complicado, tá uma forçaçãozinha de barra aí, mas eu sei que, inclusive, é mais emparelhar, é mais até equipado. As escolas municipais são mais bem equipadas até do que as do Estado. Mas eu pergunto, o senhor acha que o ensino... Quanto deve ser o tempo para ter esse impacto e uma adaptação para que a gente tenha realmente uma revolução, né, tecnológica nesse ensino aí que a gente saiu do quadro de giz, praticamente, e foi jogado no mundo, né, nesse mundo digital. E queria agradecer muito, professor, muito mesmo a sua resistência, porque a gente aproveitou muito. Obrigada. Bom, Cristiana, eu começo por agradecer primeiro os comentários e agora vou tentar responder a algumas das suas questões. Primeiro, nas limitações, assim, a escola, em termos de equipamento, é preciso ter sinal de internet e garantir que todos os alunos consigam ter acesso a um dispositivo eletrónico, não é? Eu, pelo contacto que tenho tido, até com alguns professores, e que às vezes procuram no sentido de perceber algum tipo de ferramenta, eu vejo que mesmo nesta forma remota, muitos alunos têm problema de acesso à internet, muitos alunos continuam a ter limitação de acesso a dispositivos eletrónicos, então isso vai condicionar um pouco a utilização de qualquer uma destas ferramentas, porque todas elas precisam de ter acesso à internet para que sejam utilizadas. Então, é preciso que as escolas tenham sinal de internet e que permitam que os alunos possam utilizar os seus dispositivos, se for na escola, ou terem equipamento para fazer em casa. No que diz respeito ao investimento nos professores, eu posso lhe dizer que quando eu coordenei o Espaço Educativo Inovador, eu estive um ano inteiro a dar formação a professores no sentido de os preparar a usar todas estas ferramentas e usar outras plataformas
porque realmente nós não podemos exigir aos professores que usem uma coisa que eles não estão habituados a fazê-lo. Então eu estive um ano, foi um ano letivo inteiro, com sessões de formação no sentido de ajudar os professores a apresentar as ferramentas, ajudá-los a construir recursos, a delinear cenários de aprendizagem para podermos trabalhar com essas metodologias e com essas ferramentas em sala de aula. Mas agora o que aconteceu foi que muitos professores viram-se obrigados a, de forma autónoma, ter que aprender sozinhos para conseguirem chegar aos seus alunos, fazendo das coisas mais simples que a gente possa imaginar. Ou seja, algum trabalho prévio já foi feito. Obviamente que nós precisamos sempre de aperfeiçoar e obviamente que muitos não conhecem algumas destas ferramentas, mas que elas são muito úteis e podem ser muito úteis, seja na forma presencial, seja na forma remota, sem dúvida alguma. Em tempo de investimento, isso vai depender um pouco do conhecimento prévio que cada um tem de usar a tecnologia e de conseguir sentir à vontade a manusear as ferramentas, ou seja, não pode ser que há um tempo ideal, porque as pessoas não são todas iguais, né? Mas que é preciso um tempo, não sei, não posso dizer, olha, é um mês, é 2 meses, porque vai depender um pouco da disponibilidade, vai depender um pouco da autonomia que o professor tem para depois explorar também, e essa foi a nossa preocupação. Quando eu propus a série foi no sentido de que eu via realmente que muitos professores não usavam as ferramentas, então vamos explorar essas ferramentas, apresentá-las para que os professores possam, que não é só dizer, olha, existe esta, existe aquela, porque se nós não darmos um suporte para o professor conseguir criar os recursos, explorar a ferramenta, aprender tudo sozinho também não é fácil, então tem que haver esse suporte, então o objetivo foi esse. Mas, respondendo à sua pergunta, é preciso uma formação, porque é preciso sempre aperfeiçoar, é preciso que o professor se sinta preparado, porque aprender no imediato que foi uma solução para chegar aos alunos e para fazer as atividades é uma coisa, mas nós também temos que pensar que quando as aulas voltarem de forma presencial, nós não vamos poder retroceder a tudo o que era antes desta situação, porque os alunos já estão habituados à tecnologia. Isso era voltar atrás no tempo, agora que nós tivemos, além de toda a problemática, uma vantagem que a gente pode dizer de toda esta situação é que nós conseguimos introduzir a tecnologia com os nossos alunos. Então, nós devemos continuar a usá-la como um complemento àquilo que nós fazemos e usá-la, trazê-la em nosso benefício, no benefício do professor para a sala de aula e para as tarefas e o trabalho dos alunos. Certo, Cristiana? Obrigado, Pedro. Nada. Deixa eu ver se tem mais certo, alguém. Obrigada, professor. Tem uma pessoa aqui levantada. Nossos alunos, ninguém tem dúvida, algum questionamento? Professor, posso só dar uma palavrinha final com relação ao que o pessoal está botando no chat? Gente, quando acontece em qualquer lugar, a gente tem que ignorar para não dar palco, tem que deixar o palestrante prosseguir e a gente é a melhor forma de resistência. E aí a coordenação sabe como moderar e sabe como, porque é lógico, a gente pode ajudar e tudo mais, mas nunca dá palco para eles, porque é isso que eles querem. É isso, eles devem ver uma forma mais segura da gente fazer seminário, com certeza. Isso aí até eu vou ajudar. Eu acho que agora a gente, a partir das próximas apresentações, eu espero que no que eu puder, eu vou ajudar, professor. Vou mandar por e-mail para vocês umas sugestões, tá? Ok. Mas, o Pedro, deixa eu te fazer, então, uma pergunta. Parece que tem... Carlinhos quer perguntar alguma coisa? Sim, vocês estão me ouvindo ou não? Oi, Carlinhos. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Primeiro, boa tarde. Parabéns. Adorei a sua apresentação, achei muito legal. Eu só queria fazer uma complementação com a questão colocada com a Cristiane, né? Que eu fiquei 4 anos à frente do MEC com o ProInfo integrado e eu acho que eu concordo integralmente contigo. Eu acho que é uma cultura a se instalar, né? Essa cultura, ela é complicada, a gente já tem uma história no Brasil dos educões e depois do ProInfo integrado, a gente vem acompanhando isso tudo, então, assim, eu sinceramente, Cristiano, eu não acho que isso vai
acontecer como mágica, não, essa mudança de postura, né? Mas eu queria, Pedro, só perguntar se você tem uma visão. Eu tenho muita curiosidade nisso, por estar acompanhando e vendo essa mudança de cultura, e eu queria saber se você tem uma boa bola de cristal, quer dizer, se a sua bola de cristal ela aponta no sentido que talvez ande um pouco mais rápido agora, por conta da pandemia, ou muito pelo contrário, que os professores ficaram tão pressionados que eles não vão querer nunca mais mexer com isso. Quer dizer, a gente tem dois elementos aí, né? Um é, bom, muitos professores mexeram, outros, caramba, não quero nunca mais ver isso, eu quero... Né? Que diz a sua bola de cristal? O que você vê no... Passou a pandemia, como é que você vê esses professores, não aqueles que gostam, não como a Cristiane, esses já estavam, né? Mas os que entraram, enfim, entraram espremidos nisso. Como é que você vê essa... O que você diz sobre Sim. isso? Então, Carlos, é assim, eu gostava de ter uma bola de cristal, porque eu dava muito jeito em algumas situações, mas eu não tenho. Mas é assim, o que eu tenho percebido até do trabalho que eu tenho vindo a fazer, agora até mais com a série, eu tenho muita procura de professores que eu não conheço, muitos não conheço, acompanham a série e mandam mensagem lá e eu vou ajudar no sentido professor, gostei muito desta ferramenta, será que eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo? Eu vejo que realmente há uma mudança que vai acontecer, mas vejo também que vai continuar a existir resistência. Se calhar não vamos ter uma resistência tão grande como nós tínhamos até então e como eu sentia antes da pandemia, porque quando eu chegava, e isso aconteceu até porque quando eu fui a algumas instituições que me convidaram, as pessoas começavam, porque usar isso dá trabalho, e fazer, isso dá muito trabalho. Dá trabalho, nós temos que fazer diferente, dá trabalho, né? Mas havia uma resistência maior. Agora, eu vejo pessoas que diziam que dá trabalho a já usar as ferramentas e que já me dizem, Pedro, agora já não quero mais deixar de usar, porque realmente elas são muito boas, elas ajudam imenso. Então, eu acho que essa resistência vai diminuir, mas nós vamos ter sempre alguma resistência. Isto em todas as escolas, porque a gente sabe que nenhuma classe profissional é perfeita, nós temos sempre pessoas, e ainda bem que temos, com personalidades muito diferentes, e a resistência vai existir sempre. Agora, eu acredito, como o ensino vai levar uma mudança radical, porque eu já leio muita coisa que muitas instituições vão optar até pelo ensino híbrido, mesmo quando tudo isto passar, então eu vejo a tecnologia a ser uma parte integrante daqui para a frente, umas com mais, outras com menos, mas eu vejo que ela vai fazer parte agora da rotina da maior parte dos professores e das atividades nas escolas. Então, não tendo uma bola de cristal, mas este é aquilo que eu consigo prever, é que realmente acho que uma das vantagens, que não era a pandemia, não traz vantagem nenhuma, né? Mas uma das coisas que nós vamos poder tirar como aprendizado, se calhar, é que realmente a tecnologia passou a fazer parte de muitos professores que foram resistentes até aqui e que agora vão continuar a usá-la, mais ou menos, mas vão. Acho que é essa a minha visão. Posso continuar um pouquinho, Guilherme? Claro, Carlinhos. Pode continuar. Legal, Pedro. Uma coisa que eu... bom, então fico feliz, porque eu acho, enfim, sempre muito positivo, né? Um ponto que sempre teve muito presente, desde o início do uso de tecnologia da escola aqui no Brasil, começou com o projeto CIES Educom, como eu mencionei, teve toda uma trajetória. Um ponto que a Leia Fagundes, que o Valente, que, enfim, que as pessoas que trabalham e militam nessa área há muito tempo, é exatamente, quer dizer, nós estamos no fundo, falando com linguagens diferentes, sempre da mesma coisa, que é dar autonomia ao estudante, fazer com que o estudante se desenvolva, que seja, enfim, conduza o processo de ensino-aprendizagem, e eu gostei muito das tecnologias, das metodologias ativas que você apresentou, eu acho que é o grande lance, né? Eu acho que é o grande lance. Eu edito a Revista Brasileira de Educação à Distância e nós estamos lançando um número novo, especial, só sobre metodologias ativas. Eu acho que isso quer dizer, é uma outra linguagem para aquilo que é a beleza conceitual dessa área, né? Mas eu também tenho dúvida se o uso de tecnologia, ou seja, a possibilidade de usar a tecnologia,
que é bom, mas ela vai, de fato, implicar no uso de, enfim, nessa nova postura na sala de aula. Então, eu vou de novo pedir sua bola de cristal para saber se você vê essa correlação. Eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza de que, durante a pandemia, sendo obrigado a utilizar as tecnologias, depois continuando a utilizar, eventualmente, que isso tenha, a não ser com muita capacitação, a não ser com professores que eu já vi, por exemplo, Cristiane é uma pessoa que tem essa visão especial, mas eu tenho um pouco de dúvida, eu tenho tido esse pensamento e lido alguma coisa sobre. Ficaremos, depois dessa pandemia, com tecnologia? Sua bola de cristal disse que sim. Agora eu pergunto, recorro de novo à sua bola de cristal perguntando, ficaremos com tecnologia e teremos uma metodologia, é cultura, mas um pouco mais ativa, ou isso é um wishful thinking? Porque acho que aí está a grande revolução, né? A grande revolução é esse processo de ensino-aprendizagem ser modificado. Então, fica aí minha segunda pergunta, a sua bola de cristal. Obrigado. Então, nada, então é um gosto. Então, primeiro, antes de responder à pergunta, eu tenho uma preocupação relativamente às metodologias ativas, que eu fiz isso quando comecei a explicar, porque eu, em conversa com algumas pessoas, as pessoas dizem, eu uso a metodologia ativa, e eu pergunto, então assim, mas qual é que usa e como é que usa? Eu uso uma, mas qual é que usa? É uma que é centrada no aluno. Então, é uma preocupação, que era aquilo que eu dizia, está em voga, toda a gente fala assim. Mas nós não podemos chegar e dizer, só porque o A ele diz que utilizou uma metodologia ativa, então eu vou inventar uma coisa qualquer que passa a ser uma metodologia ativa. Não pode ser assim. Eu não posso fazer uma coisa na sala de aula ou de forma remota que eu não esteja preparado para aquilo que vou fazer. Então, se eu quero usar uma metodologia ativa, muito bem, mas eu tenho que saber como é que ela funciona e se vai resultar com aqueles alunos. Isso é ponto essencial, não é só porque me apetece e para fazer como aos outros, né? Agora, eu vejo as duas coisas. Eu vejo pessoas que são muito tradicionalistas e não querem centrar o papel do aluno e que usam alguma tecnologia já como complemento. Eu vejo isso e acompanho até algumas pessoas que me pedem opinião de ferramentas, e que realmente, continuando com a sua metodologia de ser o professor a assumir a maior parte do controle, lá vai fazendo um questionário interativo, lá vai pedindo aos alunos uma atividade usando um aplicativo, ok, vai fazendo. Agora, quando nós pensamos em trabalhar uma metodologia ativa e trabalhar com base em projetos, aí a centralidade é o aluno, porque o aluno é que vai ter que fazer todo aquele percurso até chegar ao produto final. Então, a questão é, nós podemos ter as duas situações. Nós podemos ter o método mais tradicional, em que o professor recorre a alguma tecnologia para complementar as suas atividades e vai introduzindo assim alguma tecnologia, mas temos aquelas metodologias ativas, e essas sim, que são mais centradas no aluno, em que o professor realmente tem que ter a sua aula muito bem planificada, muito bem orientada, com os objetivos muito bem delineados, porque se nós não implementarmos para cumprir aqueles objetivos que nós delineamos, então não vale a pena fazer diferente. Então, há que ter esse cuidado, mas nós podemos ter as duas situações. Mas eu vejo aqui alguma mistura, dependendo do perfil, porque nós temos professores com perfis diferentes, então eu vejo as duas situações. Eu consigo imaginar e consigo perceber alguns professores que vão ser mais tradicionalistas, assumindo o protagonismo do processo, mas recorrendo a alguns recursos, e outros que vão continuar a querer centrar mais no aluno e a fazer esse tipo de diversificação de estratégias completamente diferente daquilo que é o tradicional. Obrigado, Pedro. Adorei sua palestra. Vou entrar em contato contigo, se você permitir. À vontade, sim. E eu depois, Guilherme, eu vou enviar a apresentação para depois você passar aos participantes, tá? Eu envio por e-mail depois, Guilherme, ok? Legal. Tá bom, Pedro. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguém que queira perguntar também. A gente até já estourou o tempo, né? Nada, primeiro estejam à vontade. Eu só queria perguntar uma coisinha específica de um interesse meu, Professor, que é a respeito da utilização. Professor, a professora Priscila queria falar, mas não sei se ela caiu. Deixa eu ver aqui. A professora Priscila pediu para falar, mas eu acho que ela caiu. Ela não está na sala. Ela não está na sala.
Paula Belo. Ela constantemente, quando tenta falar, acontece, coitada, isso, ela sempre cai. Paula Belo, por favor, se apresenta e faz a sua observação, sua pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou professora da rede de Niterói e de Itaboraí, e assim, queria agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar participando desse momento. Acho que eu me enquadro como a maioria dos professores, grande parte, que foi obrigado, nesse período de pandemia, a se adaptar a essa nova realidade através da utilização dos meios tecnológicos, né? Os recursos tecnológicos que eram utilizados, mas não se compara com a nossa visão hoje, pós, né? Pós o ano passado, não é pós-pandemia ainda, infelizmente, porque estamos na pandemia, mas pós o ano difícil que tivemos. Enfim, nessa utilização e aprendizado novo dos meios tecnológicos, eu comecei a aprender alguns recursos de aplicativos e o professor citou vários aplicativos. Aí a minha pergunta é mais concreta, assim, né? Em relação aos aplicativos que foram citados, porque, assim, eu me preocupo em alcançar esses alunos. E muitas vezes a gente precisa, assim, disponibilizar aquele conteúdo que a gente prepara através do WhatsApp, né? Através do Facebook. Então, assim, é uma pergunta prática, não sei se você saberia dizer, dentre esses aplicativos, existe algum que nos dê essa condição de criar uma atividade, um vídeo, seja lá o conteúdo que for, através da utilização do aplicativo, mas disponibilizar para esse aluno através do WhatsApp ou Facebook, que são os meios mais populares, né? Então, muitos deles, até quase todos, primeiro, todos geram um link de partilha, ou seja, você pode direcionar esse link de partilha para qualquer rede social, seja WhatsApp, seja Facebook, e, portanto, o aluno acedendo a esse link vai aceder à atividade. Isso é garantido. E alguns deles, você tem logo a possibilidade de conseguir partilhar nessas redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp é que acho que não, a não ser partilhar o link sim, mas a atividade, alguns conectam diretamente. Por exemplo, lembro-me da História em Quadrinhos, por exemplo, tem a possibilidade do aluno até enviar a atividade pelo Facebook para o professor ou postar no Facebook, e o professor pode dar a atividade também pela rede social. O ClassFlow, o Nearpod geram links de partilha, ou seja, o professor pode colocar o link, o aluno clica no link em qualquer rede e é direcionado para essa atividade. Então, essa possibilidade de pelo menos o link partilhar, você consegue fazer. Todos eles geram um link de partilha. Então, tem essa possibilidade, Paula, sem qualquer problema. Joia, que isso é importante, né? Para a gente tentar alcançar ao máximo o aluno. Tá bom, professor. Muito obrigada mais uma vez. Nada. Obrigado, Paula. Mais alguém? Eu queria só colocar, Pedro, uma curiosidade minha, se você tem experiência com a utilização de mapas conceituais como ferramenta Sim. de avaliação. Tá? Você sei que a gente pode usar tanto como uma ferramenta de apresentação, de um conteúdo, enfim, de uma palestra, uma aula, mas também como um instrumento de avaliação. Você tem experiência? Tenho. Normalmente eu uso dois aplicativos, um deles é o Poplet e outro é o Miro, que permite a construção de mapas mentais dinâmicos, e eu uso até mesmo às vezes para fazer revisão de conteúdo, em que eu peço que os alunos criem um mapa mental do conteúdo que foi dado, e eu uso como instrumento avaliativo, sim, é o Miro. Eu vou escrever Miro, M-I-R-O? M-I-R-O, Miro. Ou Poplet, que é assim que se escreve aqui. Poplet. O Poplet é mais simples. Os alunos, normalmente, o Miro é um pouco mais complexo, então os alunos, se forem alunos de ensino médio, têm à vontade em trabalhar, mas, por exemplo, para alunos do fundamental, eu aconselho o Poplet, porque o Miro exige mais algum treino, o aluno tem que ter algum traquejo para conseguir, até porque tem dinâmicas, o aluno escolhe desde como é que quer a estrutura do mapa, enquanto que o Poplet é mais objetivo, mas eu uso e resulta muito bem, os alunos gostam muito. Entendi, obrigado. Você sabe se eles são livres, são pagos?
Tanto um como o outro tem a versão livre e tem upgrade para a versão paga, mas como eu disse e vou repetir, eu em todos os aplicativos e todas as ferramentas que eu trabalho na versão gratuita, elas atendem perfeitamente às necessidades, todas. Muito bem. Patrick, acho que o Patrick quer Olá, falar. professor. Oi, tudo bom, Patrick? Boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado, professor Pedro, pela exposição da palestra. E vou à minha pergunta. Eu imagino que uma consequência, né, desse desequilíbrio formativo do professor, que foi formado no século XX, do aluno que está sendo formado no século XXI, seja esse medo da tecnologia, né, por parte do professor, que alguns trabalhos, inclusive, chamam de tecnofobia. E esse medo, né, se soma à dificuldade natural que a gente tem de aprender qualquer coisa nova. E aí os professores pensam, né, dá trabalho, ensinar dessa forma dá trabalho. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião com relação ao currículo. É necessário, para esse novo jeito de ensinar, fazer uma adaptação curricular? E se é necessário, quais são as adaptações curriculares que as escolas que adotam essa postura, os professores que adotam essa postura, costumam fazer? Então, Patrick, muito obrigado pela sua colocação, que é pertinente. Então, eu como disse, eu fui coordenador de um espaço assim, onde se trabalhou com muita tecnologia e com metodologias ativas. Nós não alteramos o currículo é o mesmo. O que acontece muitas vezes é que nós fazemos a articulação disciplinar, ou seja, nós fazemos aquilo que agora está muito em voga, mas que nós já fazemos há muito, que é a interdisciplinaridade. Então, nós, quando criamos, por exemplo, os cenários de aprendizagem para aplicar aos alunos, nós reunimos professores de diversas disciplinas no sentido de, como eu costumo dizer, casarmos o que é comum às disciplinas, a interdisciplinaridade, e as atividades são construídas em conjunto. E mesmo a prova final, porque independentemente da metodologia existe uma prova final que tem que ser, o que acontece muitas vezes é que essa prova é interdisciplinar, ou seja, não é uma prova só de química ou só de física ou só de matemática, mas tem perguntas que relacionam as disciplinas todas e que depois a prova passa pelos respectivos professores para cada um corrija a sua parte, porque cada um corrige aquilo que é professor, como é óbvio, né? Mas há essa articulação da disciplina, seja nas aulas, em que muitas vezes nós temos professores das diversas disciplinas na mesma aula, porque vamos fazer um cenário de aprendizagem, onde nós cruzamos. Lembram-me, por exemplo, uma das tarefas que nós fizemos foi, a partir de uma história, de um excerto da história do Asterix, nós criámos um cenário de aprendizagem em torno das pirâmides de Gizé, onde articulámos matemática, física, química, artes, geografia, história, e delineámos um conjunto de objetivos trabalhados com base naquele cenário. E, portanto, o currículo é o mesmo, nós não fazemos alterações curriculares, nós articulamos muitas vezes objetivos comuns das diferentes disciplinas, mas o currículo é o mesmo, até porque, à semelhança do que acontece com o Enem, em Portugal também existe o Exame Nacional em que é sobre aquele currículo e, portanto, os conteúdos têm que ser selecionados. Portanto, não há qualquer alteração em termos curriculares, há articulação disciplinares e há um trabalho colaborativo que é feito entre os professores das diversas disciplinas que lecionam na mesma turma. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, Patrick. Agora eu acho que a gente está caminhando, né, para o final. Só mais uma curiosidade, Pedro, desculpa abusar da sua boa vontade, mas existe alguma... na formação inicial do professor, não sei se... com relação ao Portugal, já existem preparações na formação inicial para o professor atuar com essas tecnologias? Já existe na formação inicial, não em todas as universidades, mas algumas universidades já têm mesmo sala de aula do futuro na própria instituição, onde os professores têm disciplinas de metodologia e didática nesses espaços e, portanto, já têm formação em tecnologia e em metodologias alternativas. Já tem. Ok, Pedro. Eu acho que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a você, a todos os presentes, né, que participaram, enfim.
Essa apresentação foi gravada, provavelmente nós vamos editar algumas coisas, e depois vai ser disponibilizada na página do PEC. Tá? O Pedro falou que vai enviar os slides, né? Depois também eu posso disponibilizar para quem estiver interessado. E enfim, eu mais uma vez agradecer a todos, ao Pedro, e até uma próxima oportunidade, espero que presencialmente, né? Mas, enfim, tudo de bom para todos, e saúde e paz para todo mundo, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Tchau, professor Pedro. Obrigada aí. Professor Tchau, Carlos, obrigado. todos vocês aí que estão aí. Tchau. Tchau, gente. Boa para todos também. Tchau, tchau.